Amém, glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Uma grande alegria louvarmos ao nosso Deus. As crianças também podem ir agora ao seu momento de classe, com seus professores. Que Deus abençoe. Elas vão ter uma mensagem na linguagem delas, apropriada a elas. Continuam cultuando junto conosco ao nosso Deus, no mesmo Espírito, na verdade da palavra, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Com gasolina e sem gasolina, continuo crendo. E é uma alegria podermos estar aqui, e a sua presença, sem dúvida nenhuma, é muito importante, e nós nos alegramos de ter esse espaço, de ter essa liberdade também para cultuar, e obviamente vamos continuar orando e clamando pelo nosso país, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? E vamos continuar então o nosso estudo, meus irmãos, na carta de Paulo aos Gálatas. Ficou faltando o controle. Estou descontrolado. Agora sim. Obrigado. Continuar o nosso estudo então na carta de Paulo aos Gálatas. Essa carta é impressionante, carta da liberdade cristã, carta da alegria também no Evangelho, uma carta muito importante na história da igreja, inclusive Lutero tinha ela como sua carta preferida, e ela foi exposta pelos reformadores na grande reforma protestante, no grande reavivamento que Deus trouxe para a humanidade que se desviava lá do puro evangelho, e Deus, sem dúvida nenhuma, usou estes homens, e essa carta teve um papel muito importante. E como nós temos visto, meus irmãos, o estudo em sequência, Paulo escreve essa carta buscando refutar as heresias dos falsos mestres que invadiram as igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo. E eles chegaram lá pregando legalismo, obediência à lei, com ênfase na circuncisão para completar a salvação. Crer em Jesus é muito bom, mas não é suficiente. Você precisa mais. Você tem que ter ritos, certos ritos, acrescentar coisas, acrescentar a sua obediência, os seus méritos, o seu esforço, para completar realmente, para você estar seguro realmente. Então, Jesus não basta. Você precisa de mais algumas coisas, e a ênfase na circuncisão. Atos capítulo 15, versículo 1, resume a exigência desses falsos mestres, que diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia, lá de Jerusalém, então eles se diziam enviados pelos apóstolos, inclusive, eles vinham com um teor de grande autoridade, aparência de grande autoridade, grande eloquência também, falsos mestres que hipnotizaram os Gálatas através de uma fala muito bonita, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha a ousadia que eles afirmavam. Então nós temos visto que Paulo escreve essa carta defendendo o verdadeiro evangelho, e Paulo pontua claramente que ele recebeu esse evangelho diretamente do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, direto. E também Paulo defende a sua autoridade apostólica. Portanto, esse evangelho da graça, o evangelho bíblico que nós temos em mãos, ele não pode ser diluído. Não há nada que possa ser acrescentado ou retirado do evangelho, porque é impossível aperfeiçoar aquilo que já é perfeito, aquilo que já é completo. E nós então chegamos no capítulo 5, meus irmãos, onde Paulo começa a aplicar de forma mais direta toda a fundamentação, doutrinária que ele fez nos capítulos anteriores. Então ele fundamentou a doutrina no que nós devemos crer, como devemos crer no Evangelho, e ele sempre segue esse método, né? Ele fala como você deve pensar, como você deve crer, e como você deve viver em função da sua crença. Viver em função daquilo que você crê, daquilo que você professa, como a sua fé em Cristo. E aí então nós entramos no capítulo 5 e de forma mais direta Paulo traz aplicações. E nós vamos notar em nosso texto hoje, meus irmãos, alguns maravilhosos benefícios do verdadeiro evangelho em contraste
com os perigos e as consequências do falso evangelho, das falsas igrejas, da falsa doutrina. E nós podemos perceber no nosso texto hoje um nítido contraste entre o crente verdadeiro e o falso crente. O crente nominal. Um contraste muito claro entre o falso mestre, o falso pregador e o verdadeiro pregador. E na essência, a diferença é perseverança na liberdade do verdadeiro e puro evangelho pela graça soberana de Deus através do poder do Espírito Santo. Nós vamos ver em nosso texto que Paulo discorre sobre a natureza e o propósito da nossa liberdade em Cristo. E nós vamos ver, meus irmãos, em resumo, que a liberdade que Cristo nos concede é para vivermos na justiça de Deus, uma vida de santidade, de deleite no Senhor, que produz frutos e se resume em amor para a glória de Deus. Então esse será o nosso assunto hoje, e para começar, vamos ao nosso Deus em oração. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, grandioso, Tu és o Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo. Tu és o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Nada escapa dos Teus olhos, nada escapa do Teu controle. Ó Deus, os Teus propósitos não se frustram. Nada pode impedir, ó Deus, o Teu agir nos céus, na terra, em todo o universo. Cada partícula desse universo está controlada, está debaixo do Teu controle, ó Deus, do Teu guiar, da Tua providência. É isso que a Escritura nos ensina, Pai. Ajuda-nos a entendermos e conhecermos cada vez mais o Senhor, Pai, pela pregação da palavra. E nós estamos aqui, Pai, diante deste estudo de Gálatas, tão importante, Pai. E temos acompanhado no texto, Senhor, o perigo de nos desviarmos do verdadeiro Evangelho. Então, ensina-nos nessa manhã, Pai, a Tua palavra. Nós rogamos a Deus o poder do alto. Pai, eu rogo graça para ser fiel ao texto bíblico. O que for falado na carne aqui seja esquecido. E fica a obra do Teu Espírito, Pai. E eu rogo pelas vidas que estão aqui, Senhor. Por esses amados irmãos, essas amadas pessoas. Ó Deus, fala com o coração. O Senhor conhece as individualidades também, as ansiedades, as dificuldades, os conflitos, as inquietações do coração. Ó Deus, vai ao encontro, Pai, dessas pessoas, à luz da Tua palavra, por favor. Esse é o nosso clamor como igreja. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa manhã e sairmos daqui transformados. Ó Deus, crescendo em Cristo, ou se não há salvação, que haja salvação, para a glória de Cristo. Esse é o nosso clamor. Oramos assim, no nome dEle. Amém. Muito bem, vamos abrir então as nossas Bíblias, meus irmãos, lá em Gálatas, capítulo 5, e vamos observar em primeiro lugar a liberdade que temos no verdadeiro Evangelho. Olha o que diz o versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então, neste primeiro verso, nós temos uma afirmação seguida de uma exortação. Vamos observar, em primeiro lugar, a afirmação de Paulo. Notem que o apóstolo enfatiza com redundância a ênfase que ele traz a respeito da obra perfeita de Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nos libertou de quê? Temos visto, meus irmãos, em Gálatas, que Jesus veio a esta terra para nos resgatar. Sua obra na cruz e ressurreição foi uma obra de resgate, de redenção. E o que significa o termo redenção? É um termo caríssimo para a fé do Evangelho. O crente deve ter isso bem fresco na memória, na ponta da língua. O que significa redenção? A Bíblia se resume na história
da redenção. Redenção, meus irmãos, significa, em termos simples, trazer um escravo para a liberdade mediante um pagamento. Então, Jesus trouxe libertação para todos aqueles que confiam nele ao morrer na cruz, pagando a nossa pena por nossos pecados. Todos nós somos pecadores pela transgressão da lei, como temos visto vez após vez nas nossas mensagens, e então Jesus se fez maldito por nós na cruz. Sem ter pecado nenhum, ele assumiu o nosso lugar e se fez maldito na cruz e ressuscitou, triunfando sobre todos os nossos inimigos, a morte, o pecado, o mundo, o diabo. Por isso, em Jesus hoje somos livres da culpa do pecado, da escravidão do pecado e livres também das obrigações da lei, no sentido de buscar ganhar a salvação por obediência à lei. E assim, em Cristo, nós podemos servir a Deus hoje voluntariamente e motivados por amor e gratidão ao nosso Salvador. Mas notem que Paulo faz aqui também uma exortação. Ele faz a afirmação que devemos nos conscientizar da nossa identidade em Jesus, somos livres, mas ao mesmo tempo ele faz uma exortação. Permanecei, pois, firmes. Então, os Gálatas, eles conheceram esta liberdade do Evangelho, pela pregação de Paulo, mas agora, influenciados pelos falsos mestres, eles estavam começando a aceitar as imposições legalistas dos judaizantes, aquele desvio doutrinário. Por isso, Paulo faz um apelo enérgico aqui: permaneçam, não se submetam ao jugo de escravidão. E você sabe o que é jugo, né? Jugo é uma espécie de forquilha pesada de madeira que é colocada no pescoço do boi, normalmente juntando 2 bois para o serviço de arar a terra. Então, Paulo está dizendo que se os Gálatas aceitassem as exigências dos judaizantes, estariam colocando sobre si esse jugo pesado, opressor, legalista, de buscar se salvar por obediência à lei, através de regras e ritos e sacrifícios. Por isso Paulo diz: permanecei firmes. E no original, essa é uma expressão de uso normalmente militar. Traz a ideia de um soldado no campo de batalha que enfrenta e resiste o seu inimigo até vencê-lo. E isso mostra, amados irmãos, que o crente deve estar vigilante, alerta, e não se deixar enredar pelos desvios do falso evangelho, as falsas doutrinas que assolam a igreja ao longo de todas as gerações. E avançando no nosso texto, vamos observar que Paulo alerta mais uma vez os Gálatas sobre a escravidão do legalismo. Olha o que ele diz a partir do verso 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. Paulo aqui, meus irmãos, está refutando completamente a ideia de que a salvação é realizada em parte por Cristo e em parte pelos esforços humanos, como se fosse uma obra conjunta de Deus e o homem. Paulo refuta isso e ele afirma aqui a exclusividade do evangelho da graça. Ele deixa claro aqui que se os Gálatas concordassem com os judaizantes de que só a fé em Jesus não bastava e que eles deveriam complementar a sua salvação com obediência à lei, ênfase na circuncisão, eles estariam com esta atitude evidenciando a rejeição de Cristo. Cristo de nada vos servirá, não existe meio termo. Como alguém já disse, um Cristo suplementado é um Cristo suplantado. A obra da cruz, meus irmãos, ela foi completa e
perfeita e suficiente, nós não podemos acrescentar nada a Cristo para a nossa salvação. Cristo mais alguma coisa igual a nada. Nossa confiança deve estar somente em Cristo. E no verso 4, Paulo traz uma expressão um tanto curiosa. Ele diz, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que aqueles dentre os Gálatas que estavam abraçando o falso evangelho dos judaizantes, o sistema de salvação por obras, com esta atitude aqui, estavam simultaneamente negando o ensino do puro evangelho que receberam de Paulo e assim virando as costas para Cristo, da graça decaíste. E este verso nós devemos entender bem, porque alguns usam este texto aqui para ensinar a errada doutrina de que o crente pode perder a sua salvação. Algumas igrejas ensinam isso ainda hoje. O fulaninho começa bem na igreja, empolgado, mas aí se desviou e não volta mais, e eles dizem, tá vendo? Perdeu a salvação. Da graça, ele caiu. Será que é isso que Paulo está ensinando aqui? É claro que não, meus irmãos. Porque se fosse isso, ele estaria contradizendo outras partes, várias partes da Escritura, inclusive que ele mesmo escreveu, que ele mesmo fundamentou, que deixam claro que o crente verdadeiro ele não perde a sua salvação. E, amados, isso deve estar muito claro para nós. Essa segurança da salvação que o crente desfruta para a saúde da sua fé. Para a saúde da sua fé. Para o seu descanso, para o seu gozo no Evangelho em Cristo. Amados, a Bíblia ensina que a salvação, ela pertence ao Senhor. Ela pertence ao Senhor do início ao fim. A salvação, ela é uma obra graciosa de Deus na vida dos seus eleitos, com relação ao pacto da graça, firmado lá na eternidade, como vimos semana passada com o irmão Jonatas. A Bíblia diz que Deus é o autor e o consumador da nossa fé. Nós somos salvos somente pela fé, mas isso não vem de nós, é dom de Deus, gracioso de Deus, em virtude dos seus eleitos. Deus é o autor e o consumador, Deus inicia e Deus completa a nossa fé. É Deus que, mediante a pregação do Evangelho, no poder do Espírito Santo, levanta os mortos espirituais, abre os olhos dos cegos, que não podem ver, enxergar e discernir as realidades espirituais do Evangelho por si próprios. É Deus que abre os nossos olhos, é Deus quem tira o coração de pedra insensível, não estou nem aí para as coisas do Evangelho, não estou nem aí para a palavra de Deus, para a glória de Deus. É Ele que tira esse coração insensível e dá um novo coração sensível à sua voz, que faz o coração se derreter ao ouvir a voz de Cristo chamando no Evangelho da graça. É Ele que tira esse coração seu duro, empedernido, e dá esse coração sensível, que se derrete diante do Evangelho que é exposto diante dos seus olhos. É Deus quem faz isso. É Deus, meus irmãos, é o Pai que nos conduz a Cristo, que faz o nosso coração se inclinar para Cristo. É o Pai que faz o nosso coração desejar Cristo. Amar Cristo, amar mais a Cristo do que o pecado. É Ele quem faz isso. É Ele, é o Pai que nos conduz e faz-nos render as nossas vidas a Cristo como nosso único Senhor e Salvador. E não somente isso, Ele não só nos leva a Cristo, como Ele nos sustenta em Cristo até o fim. Nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa que habita o crente verdadeiro até se consumar o nosso resgate. A redenção, ela se iniciou, mas não se consumou. Ainda estamos nesse mundo caído, ainda sofremos as misérias deste mundo, ainda lutamos contra os nossos pecados, mas essa redenção vai se completar, certamente, porque Ele prometeu.
Então, até aquele dia, até o glorioso dia em que veremos Cristo face a face, estamos seguros, como diz Efésios, capítulo 1, versículo 13 a 14. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, se você hoje está em Jesus, isso é importante, se você realmente está em Jesus, firmado em Cristo, se arrependeu de seus pecados, está convertido, confiando só em Jesus, somente em Jesus para a sua salvação, tenha certeza disso no seu coração. Em última instância, quem vai sustentar você até o fim é Deus. Todas as influências deste mundo caído, do pecado, inclusive o nosso próprio pecado, porque nós somos volúveis. Hoje queremos, amanhã não queremos mais. Mudamos de ideia, opinião o tempo todo. Deus é imutável em seus propósitos. Aquilo que ele começa bem e vai até o fim, e completa. Dependemos dele. Então, ainda que venham todas essas influências deste mundo caído, do pecado, nosso próprio, as forças das hostes infernais podem bradar com toda a fúria, mas elas não serão suficientes para arrancar você das mãos do Deus Todo-Poderoso, Onipotente. Como alguém já disse, os crentes que já partiram e estão na glória, eles não estão mais seguros do que nós. Apenas mais felizes. Apenas mais felizes. Então, amados, é com essa confiança, com essa segurança do Evangelho que você luta contra os seus pecados. Entende a diferença? Muda tudo. Não é para conquistar algo, não é para merecer algo, não é no peso da obrigação, mas é com essa confiança da sua identidade em Jesus, de quem você é em Jesus, que em Jesus temos tudo para desenvolvermos uma vida piedosa. É com essa confiança que você trava a batalha da carne contra o Espírito, que nós vamos ver na semana que vem, esse conflito que existe na vida do crente. É com essa confiança que, do lado da responsabilidade humana, da nossa parte, nós devemos desenvolver a nossa salvação com santo temor e tremor, porque é Deus que opera o querer e o realizar em nós. Os santos, pela fé, os verdadeiros crentes, eles perseveram até o fim. Amados, é isso que nós cremos como igreja. Inclusive, é isso que diz um item da nossa confissão. Vamos ler juntos? Projetei aqui. Vamos lá? A salvação se inicia quando se crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A salvação é um dom de Deus baseado na graça e fé, não em obras. Por isso, cremos que os verdadeiros crentes estão eternamente seguros em sua salvação. Esta salvação é preservada pela graça e poder de Deus. Os que creem habitarão com Deus por toda a eternidade. Amém? E aí você tem todos os textos que você pode depois consultar em casa, que fundamentam essa doutrina. João, capítulo 5, versículo 24, 6, versículo 37 a 40, 10, 27, 30, ninguém arranca as ovelhas das mãos do bom pastor. Romanos 8, esse é um capítulo incrível da Bíblia, Romanos 8, talvez um dos mais lindos. 1 Coríntios 1, 4 a 8, Gálatas 5, 13, Hebreus 10 a 14, 1 Pedro 1 a 5, e tem outros textos, mas esses aí você já pode apreciar e deve estar meditando e trazendo isso para o seu coração. Amém? Mas talvez você pergunte, ok, pastor, eu creio nessa segurança aí, mas como explicar esse verso de Paulo aqui? Como é que fica? Da graça decaíste. Né? Parece que ele está meio que se contradizendo. Mas não é, meus irmãos. Nós explicamos esse verso aqui, dizendo que Paulo está falando do ponto de vista da responsabilidade humana, do ponto de vista externo. Então é como se Paulo estivesse dizendo aqui, Gálatas, prestem atenção, aqueles que dentre vocês estão abraçando o falso ensino dos judaizantes que chegaram aí, aqueles que entre vocês estão abraçando, estão flertando, estão induzidos e indo por esse caminho, mesmo depois de terem sido bem ensinados no verdadeiro evangelho, estão evidenciando com esta atitude que a graça que pensaram ter recebido lá no início, quando vocês ouviram o evangelho, não serviu de nada. Porque vocês disseram que acreditavam na graça, mas agora estão buscando salvação por obras.
E com isso, meus irmãos, nós podemos entender que alguns entre os Gálatas não haviam se convertido realmente. Como acontece nas igrejas hoje. Como acontece muito nas igrejas hoje. Eram crentes nominais. Pessoas que estão na igreja hoje, já pode ser um bom tempo, que simpatizam com o evangelho, que se empolgam com a vida na igreja, é tudo tão bonito, é tudo tão lindo. Eu gosto disso. Pessoas que se empolgam. Ou estão seguindo uma tradição familiar, meus pais sempre foram, eu vou junto, vou no embalo. Vou por tabela e segue naquela tradição, sempre foi assim, vamos continuar assim. Ou por qualquer outra razão, e eles frequentam por um bom tempo, mas a ficha do verdadeiro evangelho não caiu. A ficha do verdadeiro evangelho não caiu. Ainda não fez sentido para eles. E são estes que, com o passar do tempo, se deixam levar pelas falsas doutrinas e abandonam e não voltam mais. Muitos ficam pelo caminho, muitos caem. É nesse sentido que Paulo diz, da graça decaíste. É como o apóstolo João diz também em sua epístola sobre os falsos irmãos que estavam abandonando a igreja e ensinando heresias. Então, eles não só saíam da igreja, mas saíam da igreja falando mal. Saíam da igreja reclamando do evangelho. Para esses, o apóstolo João disse, saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Nunca foram convertidos verdadeiramente. Porém, em contraste, o crente verdadeiro é diferente. Por isso que Paulo fala na sequência do texto a respeito dos frutos da vida de um verdadeiro crente que está firme no verdadeiro evangelho. E percebemos esse contraste pela mudança no pronome do vós, do versículo 4, para o nós, no versículo 5. Olha o que ele diz no verso 5. Porque nós, pelo Espírito, então não é a nossa força, é pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Notem, meus irmãos, que o crente verdadeiro, ele aguarda a esperança da justiça pela fé. Não é por força, não é por obras, não é por esforço carnal. E a palavra traduzida aqui como esperança, ela traz a ideia no original de algo que vai acontecer com certeza. Não é aquela dúvida, pode acontecer, será que chove, será que vai fazer sol amanhã? Eu tenho esperança que sim, tipo, né? Vai ou não vai? Não. O original aqui, a palavra, ela é diferente. No grego, ela traz a ideia de algo que é certo que vai acontecer. E Keller, ele descreve isso de uma forma brilhante, e eu coloquei aqui, ele diz o seguinte: o verdadeiro sentido do termo esperança é indicado no verso 5 de Gálatas 5, pois Paulo diz que aguardamos simplesmente essa justiça. Não trabalhamos nem lutamos por ela. Sabemos que ela está a caminho, se aproximando. Portanto, podemos aguardá-la com fervor em vez de ansiedade e medo. Pelo que aguardamos? Justiça quer dizer mais do que bondade. É ter uma ficha toda limpa com Deus e manter com Ele um relacionamento da mais absoluta retidão. Paulo está afirmando que podemos viver hoje, à luz da nossa acolhida, a justificação pela fé, e glorificação futura, certa e garantida nos braços de Deus, pois sabemos que, se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Nenhum outro ser humano, ninguém do mundo secular, nenhum seguidor de qualquer outra religião pode encarar o próprio futuro dessa maneira. As pessoas não religiosas não fazem ideia de onde estarão dentro de 1 milhão de anos. Nem param para pensar nisso, né? Evitam esses assuntos, não querem nem saber, nem parem para falar sobre a morte, que é certo para todos nós, eles não estão nem aí.
Eles não sabem onde estarão. E pessoas religiosas sem o verdadeiro evangelho vivem ansiosas, com medo, tremendo sempre acerca de onde estarão, sem conseguir relaxar. Ou olhar para a frente com entusiasmo. A certeza do nosso futuro com Deus é fruto do evangelho. Você já goza dessa esperança? Desse descanso? Observem que Paulo diz aqui que essa esperança ocorre pelo Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito trabalha em nossas mentes, envolve entendimento racional e corações. Envolve todo o nosso ser. Pensamentos, emoções, vontades. O Espírito, ele faz isso. Ele faz isso em nós. Ele nos convence dessa maravilhosa justiça e ele nos mantém firmes nessa esperança. Não é a nossa força. É claro, amados irmãos, que o verdadeiro crente, ele pode ser acometido de desânimos. Isso é importante fazer esse parênteses aqui. O verdadeiro crente, ele pode ser influenciado por falsos ensinos por um tempo, se esfriar na fé. Ele pode ter dúvidas, sim, todos nós temos. Eu, às vezes, carrego as lutas também. Época de seminário foi uma época muito difícil, de batalha, de luta, de assimilar cada vez mais a palavra de Deus. Então, ele passa por isso, ele passa por esfriamento na fé, ele se afasta da igreja por um período, pode acontecer, mas se é do Senhor, ele volta no tempo de Deus, pela graça de Deus. Por isso nós devemos estar atentos com nós mesmos e com os nossos queridos irmãos também, meus irmãos, que passam por dificuldades, que passam por desânimos na fé. Isso acontece com crentes verdadeiros também. Então nós devemos fazer de tudo para ajudar eles, orar por eles e tentar encorajar eles com o Evangelho. O entendimento mais profundo do Evangelho, lembrando sempre dessa maravilhosa esperança. Maravilhosa esperança que temos no Evangelho, apesar das aflições que passamos neste mundo. E no verso 6, Paulo diz então que porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Com isso, Paulo afirma que a salvação não depende de alguém ser judeu circunciso ou gentil incircunciso, ambos são salvos pela fé em Cristo somente. E essa fé, quando verdadeira, ela apresenta frutos, mudança radical de vida, pelo Espírito que habita em nós. É Ele que faz essa obra, resulta em obediência à lei de Deus, não para a salvação, mas movidos por gratidão e amor. Amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. Nisso se resume, os princípios da lei, como o próprio Senhor Jesus ensinou. Amém? E a partir do verso 7, vamos observar que Paulo passa a discorrer sobre os falsos mestres, a falsa religião. E aqui percebemos o alerta sobre os perigos e consequências da falsa doutrina. Olha o que ele diz a partir do verso 7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama, um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo com palavras duras. E vamos perceber que Paulo, no início ali, ele utiliza duas metáforas para ilustrar os perigos dos desvios da palavra. Primeiro, no verso 7, ele utiliza a figura da corrida. A vida cristã como uma corrida, correndo para o alvo, que é Cristo. Nosso crescimento saudável em Jesus. E isso ocorre quando estamos firmes no Evangelho. Quando estamos verdadeiramente firmes no verdadeiro Evangelho. Mas a influência dos falsos mestres estava impedindo, atrasando, bloqueando este crescimento. E isso, obviamente, não vem de Deus, como Paulo diz no verso 8. E a outra ilustração, o apóstolo deixa a cena do atletismo e vai para a culinária. Ele fala de fermento. E a figura do fermento, um pouco de fermento leveda toda a massa. E como diz o pastor Hernandes Lopes, o fermento é símbolo da hipocrisia. Mateus 16, 6 a 12, do pecado, 1 Coríntios 5 a 6.
e da falsa doutrina, 5:9. O fermento, por menor que seja em quantidade, transmite sua acidez a toda a massa. Devemos ser muito cautelosos, não permitindo que uma imitação substitua a sã doutrina do Evangelho. Uma heresia não é algo inofensivo. Não podemos transigir com a verdade, não podemos fazer vistas grossas a esse fermento, que muitas vezes, de forma sutil e quase invisível, penetra na igreja para destruí-la. E Paulo, então, meus irmãos, finaliza o nosso texto expressando confiança. Interessante, né? O apóstolo ainda expressa confiança no verso 10. Paulo está triste com a situação das igrejas na Galácia, mas ao mesmo tempo confiante no Senhor, de que os gálatas, crentes verdadeiros, pelo Espírito que habita neles, teriam todas as condições para refutar estas heresias e permanecer no caminho da verdade. E no verso 11, Paulo dá a entender aqui que estava sendo acusado pelos falsos mestres, de que diante dos gálatas gentios, dizia que a salvação é só pela graça, mas quando estava entre os judeus, pregava a necessidade da circuncisão para a salvação. Eles diziam isso. Quando Paulo está entre vocês, mas quando ele está lá em Jerusalém, ele ainda prega a circuncisão, talvez fazendo referência a Timóteo, que Paulo circuncidou Timóteo, ou quando ele está no meio dos judeus, né? Mas nós sabemos que Timóteo ele era judeu também, da sua mãe, então Paulo não via problema nisso. Ele fez isso para facilitar a pregação do evangelho entre os judeus. Então, o rito em si não é o problema é a atitude. Diferente de Tito. Quando Tito estava lá em Jerusalém, Tito gentil, aí os judeus impondo isso para completar a salvação de Tito, Paulo aí se opôs veementemente. Não, aqui não. Então, e aí talvez os judaizantes pegaram Paulo e diziam, não, Paulo ele é hipócrita. Aí com vocês está dizendo, não, é só graça e tal. Mas lá entre os apóstolos ele diz que tem que circuncidar para completar a salvação. Mas Paulo desmente isso, dizendo que se é assim, judaizantes, por que eu ainda sou perseguido pelos judeus? E a gente viu o livro de Atos, sofreu demais nas mãos dos judeus. E ele ainda completa, se é assim, está desfeito o escândalo da cruz. Ou seja, meus irmãos, pregar salvação por obras, pelo que você pode fazer, ou deixar de fazer, não ofende o ser humano. Não é escândalo para o ser humano, que naturalmente se acha bom. E todas as religiões pregam isso. Sistema de salvação por obras. O que eu faço para atingir um nível superior, a alcançar a divindade, esforço humano. Mas pregar a cruz, isso atrai perseguição. John Stott diz o seguinte, pregar a circuncisão é dizer aos pecadores que eles podem se salvar através de suas próprias boas obras. Pregar a Cristo crucificado é dizer-lhes que eles não podem se salvar e que só Cristo pode salvá-los por meio da cruz. A mensagem da circuncisão é totalmente inofensiva e popular, porque é lisonjeira. A mensagem de Cristo crucificado, entretanto, é ofensiva ao orgulho humano, impopular, porque não é lisonjeira. Portanto, pregar a circuncisão é fugir da perseguição. Pregar a Cristo crucificado é buscá-la. As pessoas detestam ouvir que só podem ser salvas ao pé da cruz e se opõem ao pregador que lhes diz isso. Excelente resumo deste versículo, está desfeito o escândalo da cruz. E ao final aqui, meus irmãos, do nosso texto, no verso 12, Paulo deixa extravasar sua ira. Paulo não economizou nos termos para com os falsos mestres, e ele usa as palavras duras, tomara até se mutilassem. Já que os falsos mestres tinham tanto interesse na circuncisão, eram obcecados pela circuncisão, que eles fossem radicais consigo mesmo e se mutilassem de uma vez, se castrassem de uma vez por todas. Paulo estava indignado. E notem que ele diz aqui que impor a circuncisão, a observação da lei como forma de salvação, pregar o legalismo é ato de rebeldia contra Deus. Os que vos incitam à rebeldia, Paulo qualifica
a pregação de legalismo como ato de rebeldia, pregar contra os propósitos de Deus. E é isso que deixa o apóstolo indignado, mais do que tudo, que é a perversão do puro e verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, porque este é o único caminho, para a salvação dos pecadores. Amém? E vamos concluir então, meus irmãos, esse é um texto com muitas lições e, como nós vimos, muitas aplicações, mas vamos concluir com mais algumas lições. Que lições finais podemos tirar aqui para nós de tudo que vimos, de tudo que lemos e estudamos? Eu destaco mais 2 questões aqui para aplicarmos. Em primeiro lugar, eu entendo, meus irmãos, que aprendemos com este texto que devemos perseverar na liberdade do verdadeiro evangelho. Como vimos neste texto, Paulo apresenta uma séria advertência para a igreja. Uma séria advertência para a igreja de permanecer firme no verdadeiro evangelho até o fim. E esse alerta, ele se aplica individualmente para cada um de nós. Individualmente para cada um de nós. Como nós vimos, amados, o crente ele tem a segurança da salvação pela graça soberana de Deus, que o sustenta, mas no lado da responsabilidade humana, devemos lutar para perseverarmos na fé até o fim. Foi o Senhor Jesus que ensinou isso. E ele disse, igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, amados, nestes dias de confusão, nestes dias de afastamento da palavra, devemos estar muito atentos, mais do que nunca, fazer de tudo para não negligenciarmos os meios de graça que Deus nos deu, que Deus nos entregou para desenvolvermos a nossa santificação. Essa é minha e sua responsabilidade. E quais são estes meios? Quais são estes meios de graça que Deus nos deu para desenvolvermos a nossa santificação? Temos falado várias vezes sobre eles. Leitura da palavra. Leitura pessoal da palavra. Individual. Como andam os seus devocionais? Como anda o seu tempo a sós com Deus? Isso é um meio de graça fundamental. Está você pregando o evangelho para si mesmo? Está você pregando esse evangelho, o evangelho da cruz, trazendo essa consciência, essa identidade que você tem em Cristo e firmado nesse evangelho, lutando contra os seus pecados? Oração, como está o seu tempo de oração? Meios de graça que Deus nos entregou, comunhão na igreja, meus irmãos. Não podemos desenvolver a nossa fé sozinhos. A fé cristã ela deve se desenvolver em comunidade. Deus sabe o que a gente precisa. E você precisa de uma igreja saudável. Meu caro irmão, minha cara irmã. Você precisa estar como membro de uma igreja que prega a palavra, que prega o verdadeiro evangelho. Por favor, não se deixe enganar. Você precisa, isso é um meio de graça que Deus nos dá para o desenvolvimento da nossa santificação. Não deixe de congregar, essa ordem bíblica lá em Hebreus. E graças a Deus pela igreja, amados. Graças a Deus pela comunhão dos irmãos que nos lembram, que nos exortam, que nos puxam quando a gente está desanimado. Aí vem o irmão, às vezes um simples abraço, né, do irmão animado lá, do irmão firme em Cristo. Cara, isso já é um grande alívio. Já é um grande alívio. Você chegar aqui de manhã, ver os irmãos ensaiando, se preparando para o culto, né? Apesar das dificuldades, mesmo sem gasolina, vindo para a igreja. Isso anima, isso nos encoraja. E a gente precisa da comunhão. A vida em Cristo é uma vida comunitária.
É uma vida que expressa o amor um com o outro, o suportar um ao outro, né? O dar ajuda, auxílio um ao outro. Isso é fundamental para o nosso desenvolvimento na fé. Nos problemas, nas aflições da vida, nos apegarmos mais a Deus em vez de se afastar. A gente ficar murmurando e chorando. E aí vem a autopiedade e nos pega e nos deixa lá em casa, depressão. Não, luta contra isso. Prega o evangelho para si mesmo. Vem para o corpo. Deus dá uma força que a gente não imagina ter. Ele dá graça. Confia no Senhor, vem para a igreja. E mesmo precisando de encorajamento, começa a dar encorajamento, porque o Espírito faz fluir uma força, que você não fica mais obcecado em si mesmo, mas você começa a dar. Você está livre em Cristo para dar e não só sugar. Você tem essa força no Espírito. Então, nas aflições, na tormenta da vida, e nesse mundo nós teremos várias, apegue-se mais ao Senhor. Quando vierem as tragédias, apegue-se mais ao Senhor, não se afaste. O inimigo vai tentar nessa hora. Viu? Que Deus bom é esse? É mentira, volte-se. Deus é bom. Todos os seus propósitos, Ele tem bons propósitos, até nas dores, até nas aflições, até que Cristo seja formado em nós para aquele grande dia em que veremos Ele face a face. E assim os que perseveram até o fim, esses serão salvos. E amados, esse alerta, além de individual, ele se aplica para o coletivo, igreja. E aqui todos nós devemos ter esse senso de cuidado mútuo para estarmos atentos contra os falsos mestres, que estão espalhados por aí. Os falsos ensinos, as livrarias evangélicas repletas de coisas horríveis. Nas pregações, a mídia. E, meus irmãos, esse texto aqui ele nos alerta, porque nós vimos que um pouquinho de fermento, ele vai se espalhando. Começa aos pouquinhos, é sutil, você não percebe, vai se espalhando. Toma conta da sua vida, do irmão, outro irmão, quando vê partidarismo, grupos, divisões, rachas, até o ponto de impedir a igreja de seguir a verdade de Deus. Pastor Augusto Nicodemos diz o seguinte: aqui no Brasil não se fala em circuncisão para os crentes, mas somos tentados por falsos mestres a nos submeter a certas práticas para complementar a salvação, como as boas obras, a caridade, etc. Dentro do próprio evangelicalismo, a prosperidade é anunciada como sinal de salvação. Isso é muito, muito comum no Brasil hoje, teologia da prosperidade. Exigem-se determinados sacrifícios, participação em correntes e tantas outras coisas, como uma espécie de ajuda para que Deus possa salvar o ofertante. Participe da corrente tal, venha, contribua, senão Deus não salva, se Deus não dá, você complementa. O que tem a ver isso com o Evangelho? O que tem a ver isso com o Evangelho? Contudo, contra esse tipo de influência teremos de lutar a vida inteira e até morrer, se quisermos permanecer no puro Evangelho. Satanás sempre nos tenta com esse tipo de mensagem. Enquanto permanecemos em Cristo, na cruz, estamos seguros, mas Ele nunca deixa de enviar mensageiros para que na hora em que sairmos da cruz, da graça, do Evangelho, da fé, passemos a dar ouvidos aos falsos mestres, às suas heresias e falsas doutrinas. Quando isso acontece, estamos a um passo de nos desligar de Cristo e cair da graça. Por isso Paulo adverte: permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. É um sério alerta que o apóstolo Paulo está dando para mim e para você nesta manhã. Se aplica a nós este texto. Percebam como a palavra de Deus é viva, ela fala muito para os nossos dias hoje. Então, amados, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, de todos nós, a termos amor pela verdade. Você precisa ter amor pela palavra. Nesses dias de confusão, nesses dias que cada um fala uma coisa, você tem que ter amor pela palavra. Você precisa devorar a palavra. Você precisa amar a Escritura. Você precisa... Essa é a luz para os nossos caminhos. É isso que nos guia, é isso que deve nortear a sua vida. A influência da sua vida deve ser a palavra. E filtrar tudo que você recebe pela palavra. Que Deus nos conceda esse zelo, amados, pela sã doutrina, porque se não tivermos zelo pela verdade, as fábulas, as filosofias humanas, elas vão tomando espaço e aos poucos toda a massa fica fermentada, igrejas inteiras são destruídas. E destruir não significa
somente fechar as portas. A gente pensa, né, vai cair uma bomba, vai destruir. Ficou só as cinzas. Destruir não significa simplesmente fechar as portas de uma igreja local. Meus irmãos, é pior que isso. Muitas vezes, o destruir pode significar que a igreja permanece com o seu espaço físico, permanece com um nome bonitão de igreja, e pode até estar lotada de pessoas, multidão, aparentemente tudo vai bem, mas já deixaram de ser a igreja de Cristo para se tornar sinagoga de Satanás. E o Brasil está cheio delas. O fermento levedou toda a massa, se afastaram tanto da palavra que estão pregando um falso evangelho. Cristo está do lado de fora dizendo: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. E você lembra desse contexto? Você lembra? Cristo está falando com uma igreja apóstata. Eis que estou à porta e bato. Cristo está do lado de fora da igreja. Está falando com uma igreja apóstata de Laodiceia. Que Deus tenha misericórdia de nós e que por seu Espírito possamos permanecer firmes na bendita esperança do puro e verdadeiro Evangelho. Amém? E finalizando, o último destaque que eu gostaria de dar é que verdadeira liberdade existe apenas em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em Jesus somos livres. Somos livres. Livres do legalismo, de buscar a salvação por obediência à lei, e livres também da libertinagem, da vida louca, vida sem limites. Somos livres da licenciosidade, dos vícios, do consumo, da dependência de coisas e prazeres mundanos, escravidão, livres pelo poder do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, ele nos faz viver nesse gracioso equilíbrio de desfrutar as coisas da criação, mas sem ser dominado por elas. Nos faz viver nessa liberdade também de não ter que obedecer à lei para alcançar algo, de aparentar coisa para as pessoas, para verem a minha religiosidade, a minha santidade, porque eu estou escondendo que durante a semana vivo completamente diferente. Somos livres dessa vida hipócrita. O Evangelho nos faz viver neste equilíbrio. O Evangelho é como uma ponte que atravessa dois rios poluídos. De um lado, o rio do legalismo, e do outro, o rio da libertinagem. Para você não cair em nenhum dos dois, você deve permanecer na segura ponte do verdadeiro Evangelho. E talvez você seja alguém aqui hoje que ainda não encontrou essa liberdade. Já vem há tempos na igreja, mas ainda não encontrou ela. Mas finalmente hoje você vem reconhecendo a escravidão do seu próprio pecado. Você chegou ao conhecimento hoje que não tem forças por si mesmo. Você já tentou de todos os jeitos. Por legalismo, por libertinagem, por todos os extremos. E você constatou que não tem forças por si mesmo. Então eu digo para você, há esperança. Há esperança. Volte-se para Cristo hoje. Venha para o Rei da Glória. A obra na cruz foi completa e perfeita. Ele resolveu tudo. Todo o nosso problema com Deus foi resolvido na cruz. Volte-se para Jesus hoje. Vá ao Redentor em oração. Você e Deus. Você e Deus. Se você se afastou também, e você tem consciência disso, está sendo levado por falsos ensinos, volte hoje. Volte hoje. Cristo é gracioso. A paciência dele, a longanimidade dele. Volte para o amor dele hoje. Renove a sua fé hoje. O seu amor se esfriou. Volte hoje. Vá ao Senhor. Cristo não manda nenhum embora daqueles que vêm quebrantados. Entregue a sua vida a Cristo. Confie nele de todo o seu coração. Confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. E o mais, ele fará.
Descanse em Jesus hoje. Há poder suficiente no Filho de Deus para te salvar completamente. Vá a Ele e tenha a maior alegria que um pecador pode ter nesta terra, que é ser salvo pela graça de Cristo. Se você tem dúvidas sobre o Evangelho, e é bem comum para quem está começando a caminhar, fique tranquilo. Quer conversar? Venha falar comigo no final. Quero ajudar você na palavra, quero ajudar você no Evangelho, quero orar com você na palavra, a ter essa vida voltada para o Senhor Jesus Cristo. E finalizando, meus irmãos, então, somente em Jesus encontramos a verdadeira liberdade, livres inclusive de nós mesmos, do nosso próprio pecado. Em Jesus vivemos na liberdade do amor e nele temos condições para lutar contra o nosso egoísmo, a idolatria de si mesmo. A idolatria de si mesmo. Nele nós temos essa graça para vencer e assim começarmos a experimentar a verdadeira liberdade para servir o próximo, em amor, para a glória de Deus. Essa é a vida que vale a pena ser vivida e que só temos no verdadeiro Evangelho pelo poder do Espírito, como nós vamos ver na sequência. O crente luta, a carne luta contra o Espírito, mas há vitória para o crente que está em Cristo. O crente ainda peca, o crente ainda falha, o crente ainda tem muitas dificuldades, mas ele consegue, ele não é mais dominado pelo pecado, ele não é mais escravo do pecado. E isso, ele vai ter esse crescimento firme no Evangelho. A vida no Espírito, que somente o Evangelho proporciona, nós vamos ter 2 mensagens tratando sobre isso, sobre essa vida no Espírito Santo. O conflito do crente com a carne e o fruto também que o Espírito promove naqueles que estão firmes no Evangelho. Amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te adoramos, Deus, por tua maravilhosa graça e a tua palavra, Senhor. E nós reconhecemos aqui que não há força nenhuma em nós e somos inteiramente dependentes das tuas misericórdias, Pai. E rogamos as tuas misericórdias, Pai. Perdoa, Senhor, pela nossa tendência aos desvios e os nossos enganos e esfriamentos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai. Somos ovelhas errantes. Precisamos do bom pastor e obrigado por ele, Senhor. Traz-nos de volta para os teus caminhos sempre, quando estivermos nos desviando, Senhor. E nos mantém no teu aprisco, nos mantém seguros, ó Deus, no teu aprisco, na tua igreja, na tua verdadeira igreja. Ó Deus, guarda-nos dos desvios doutrinários, guarda-nos, ó Deus, dessas influências e ajuda-nos a perseverarmos até o fim. Obrigado, Senhor, por essa graça em Cristo e é no nome dele que oramos. Amém.